Começa agora 98 Talks, conectando a 98 à rede Mais Record. Da capital para as regiões Sul, Norte e Zona da Mata Mineira. 19 horas e 2 minutos, estamos entrando no ar com mais um 98 Talks pela Rede 98, Rádio 98 FM 98,3, 198 e 698 da Claro TV. Tem TV aberta 29.1 digital Belo Horizonte, 22.7 Lagoas. Nosso aplicativo disponível na Google Play e na App Store, é só baixar, levar a gente para onde você quiser, onde você estiver. 98live.com.br é o nosso site, lá tem a Abachat para você conversar com a gente. YouTube, temos também youtube.com/98live. Dê o seu like, inscreva-se no canal. Todas as nossas redes sociais, @Rede 98 Oficial. Quer falar com a gente? WhatsApp, claro, 3199-316-9898, 3199-316-9898. E o nosso 98 Talks vai ao ar pela Rede Mais, afiliada Record no interior de Minas. O Sinal do Sul de Minas sai de Varginha, na zona da Mata de Juiz de Fora, no norte mineiro de Montes Claros. Um grande abraço a todos vocês que nos acompanham pela Rede Mais, afiliada Record. E tem a 97.1, que é a Vox FM, em Timóteo, o Vale do Aço com a gente. Ao todo, mais de 400 municípios em toda Minas Gerais recebem o sinal do nosso 98 Talks. Comigo aqui no estúdio, hoje presencialmente, Luiz Fernando Rocha. Boa noite, prazer falar com você, Luiz. Boa noite, Paulo. Boa noite, Kertzmann, quem nos acompanha aí de casa. Boa noite, Ricardo Kertzmann. Boa noite, Paulo. Boa noite, Luiz. Boa noite também para todos os nossos queridíssimos teleweb amigos e amigas ouvintes. Bora então, já pensou no poder transformador que uma contabilidade tem aí na sua empresa? A contabilidade é o motor de qualquer empreendimento, por isso a contabilidade tem a força da Previsa. 45 anos de expertise. A Previsa, com a Previsa Contabilidade e Gestão, faz a sua empresa crescer além dos números, constrói negócios e impulsiona pessoas para o sucesso. Já são mais de 700 clientes em todo o Brasil. Faça a sua empresa crescer com a Previsa. É só acessar previsa.com.br. O governador de Minas Gerais anunciou hoje o pagamento da primeira parcela do acordo da dívida do Estado com a União. O anúncio foi feito durante uma entrevista coletiva no Imersão Indústria, que é um evento que está sendo realizado pela FIENG no Minas Centro. De acordo com o chefe do Executivo Estadual, o valor efetuado desta parcela é de aproximadamente 295 milhões. Vamos ouvir o governador de Minas, Romeu Zema. Esse valor é de aproximadamente 295 milhões de reais. Nós estamos falando que a nossa parcela mensal significa quase que 10 milhões por dia, quase que 400 mil reais por hora. Então o Estado pagou e estará pagando mensalmente essa parcela da dívida junto ao governo federal. Lembrando que nós estamos aguardando ansiosamente a análise por parte da Câmara Federal do projeto do PL Propag do senador Rodrigo Pacheco, que vai ser a solução definitiva não só para Minas, como outros estados que têm uma dívida muito relevante. Para falar em Propag, vamos lembrar que o Propag tem aí, se aprovado, a previsão de que o valor principal da dívida seja congelado em 3% dos juros. E o débito parcelado, aliás, 3% dos juros abatidos, né? O valor é congelado, 3% dos juros abatidos e o débito parcelado em até 30 anos. E daí, é vantagem mesmo, agora começamos a ter um pouco mais de respiro, nos afastando daquele pavor que era pagamos ou não pagamos, seremos acionados ou não, Kertzmann. Luiz Fernando, eu cheguei na 98 em agosto do ano passado, quando começou a história de que em dezembro estaria vencendo, né, o prazo que o governo de Minas tinha conseguido junto ao STF para não pagar as parcelas da dívida. E por volta de setembro, quando a discussão ganhou mais calor, o Paulo Leite, eu muito crédulo, eu achei que eles iam fazer um belo de um acordo. O Paulo Leite falou assim, não sai de jeito nenhum. A gente apostou um almoço. E você sabe que eu não paguei o almoço para ele até agora, hoje. Eu ganhei. Ou seja, agosto fez um ano, nós estamos em outubro. 14 meses, finalmente começaram a ser pagas as parcelas da dívida, mas sem resolver ainda se vai ser de fato regime de recuperação fiscal, se vai ser Propag ou vai ser alguma outra coisa. Ô Paulo, vamos lá almoçar
Eu pago a conta, mas depois eu mando a notinha pro Luiz Fernando. Tem que mandar pro Luiz Fernando, que é o nosso chefe agora. Não, você é chefe. Chefe tem que pagar a conta dos outros aí. É índio. Eu também acho. Paulo Leite, 150 e tantos bilhões de reais nós estamos falando, né? Sim. Dinheiro demais da conta. 165 bilhões. 165 bilhões de reais. Isso. É muito dinheiro. É muito dinheiro. E eu acho que o mais importante agora é viabilizar o Estado. É permitir que o Estado continue pagando, principalmente salários, honrando os compromissos que fez com várias categorias que tiveram aumentos em decorrência de apoios que deram para ações do Estado, e a viabilidade para as próximas ações, para os próximos passos, para investimentos que o Estado precisa. O Estado precisa complementar investimento no metrô, o Estado precisa complementar investimento no Rodoanel, o Estado precisa fazer vários investimentos para que ele continue rodando e Minas continue sendo atrativo. Então, que bom que começou a ser pago, espero que termine de ser pago pelos próximos governadores. Né? A questão agora é, primeiro, esse acordo é um acordo fruto de uma decisão judicial. Nós não temos a aprovação do regime de recuperação fiscal pela Assembleia Legislativa. E também não temos ainda a perspectiva de aprovação do Propag. Então, nenhum nem outro regime está aprovado. Portanto, esse acordo está sendo pago por uma decisão judicial, jurídica, que pode cair a qualquer momento. Por isso que eu estou devendo almoço, porque você falou que não ia ter nenhuma coisa nem outra. Até porque a Advocacia Geral da União já se manifestou inúmeras vezes contrária a essa forma de pagamento que nós estamos fazendo. O consórcio de governadores do Norte e Nordeste também. Então, é importante entender isso e é importante ver a necessidade de uma análise urgente por parte da Assembleia do regime de recuperação fiscal, Luiz. Porque se não houver essa análise definitiva, e quando eu digo análise, não é que eu estou dizendo deputados aprovem, não, eu tenho uma opinião, eu acho que deveria ser aprovado. Mas eu não posso e nem quero dizer deputados aprovem. Eu estou só dizendo que se não houver uma votação para sim ou não, nós vamos ficar o tempo inteiro entre a cruz e a caldeirinha. O fato é que a Assembleia precisa sair de cima desse assunto. Exatamente. Precisa sair de cima. Sentou em cima do assunto na legislatura anterior e agora precisa sair de cima. Eu só espero que quando essa questão for retomada na Assembleia, eu ouvi semana passada de um deputado do PT, eu gosto muito dele inclusive, repetindo aquele jargão que a gente ouve da bancada progressista, dizendo que para o Zema está muito confortável tocar o Estado sentado em cima de uma liminar que o permite não pagar a dívida. Só que aí quando você questiona um deputado do PT falando assim, peraí, essa liminar foi pedida por um governador petista. Isso foi da época do Pimentel. O impressionante é isso que eu ia falar, se essa discussão retomar, se essa discussão voltar para a Assembleia, por favor, senhores parlamentares, parem com essa infantilidade de quem que é a dívida, quem que fez a dívida. Pare de repetir essa história que é mentirosa, de que a dívida explodiu sob o governo Zema, porque vocês sabem que não é verdade, o que explodiram foram os juros. Assim como essa dívida também já vem anterior. Para de culpar só o Fernando Pimentel. Foi um desastre o governo dele, mas a dívida já vinha antes. Sentem como adultos, pensem no Estado e tentem resolver de uma forma que seja adequada para todo mundo. Até porque pimenta na liminar dos outros é refresco, exatamente. Né, só que uma hora ela vai estourar no colo de alguém. Né? Tá ensaiando essa explosão faz alguns anos, talvez décadas. Uma hora vai estourar no colo de alguém. E nós tivemos, por exemplo, um Estado que foi gerido sem princípios, sem os mínimos princípios de ajuste fiscal, de responsabilidade fiscal, que foi o Estado governado por Fernando Pimentel, que bateu na banca rota, bateu a porta da falência plena. E você imagina, um Estado que teve o risco de acontecer dessa forma. Se você não tem a mínima capacidade de bancar um pagamento de uma dívida como esse, mesmo que não seja ainda definitivo, que seja fruto de uma liminar, nós corremos o risco, e não sabemos quem será o próximo governador do Estado, de termos uma situação piorada. Uma situação mais complexa ainda. Então é preciso que os senhores parlamentares parem de sentar nessa divisão esdrúxula de oposição gratuita, de oposição irresponsável. Bem lembrado, esse é o tema. Oposição bem feita, oposição de ideias, oposição de projetos, nós vamos respeitar sempre. Agora, essa oposição que se faz ao regime de recuperação fiscal, essa oposição que se faz
cega ao governo do Estado, que é uma oposição cega, essa oposição burra que está se fazendo, não vai receber da gente nenhum tipo de estímulo, nenhum tipo de admiração. E independente de quem sejam os opositores de plantão. Nós sabemos que muitos deles estão visando o governo do Estado em 2026. Ou querendo falar com seus próprios nichos para as eleições parlamentares de 2026. Essa é que é a questão. E aí fica mais incompreensível, né, Paulo? Porque você, quando tenta, por picuinha política, de forma irresponsável, inviabilizar um opositor, sendo que você pode ser a vítima dessa responsabilidade à frente, se você ganhar as eleições, não faz o menor sentido. E o pior é a mesquinhez, né? A mesquinharia de pensar só em si, pensar em só em seu partido e não pensar nos milhões de mineiros que sofrem quando o Estado vai à falência, como você bem lembrou, foi. Os municípios todos levaram calotes, os funcionários públicos levaram calote, um monte de pessoas ficou com o nome sujo. Os fornecedores levaram calote. Os fornecedores. As pessoas ficaram com o nome sujo. É bom a gente lembrar isso, porque as pessoas fizeram empréstimos consignados. O Estado abatia, pegava o dinheiro desses empréstimos consignados, não repassava aos bancos, e os bancos cobravam a dívida daquele servidor que já tinha tido esse dinheiro sequestrado pelo Estado. Isso para mim, ô Kertzmann, é a coisa mais absurda de toda essa história. Tirando a questão da incompetência do governo que passou, tirando a questão do calote dado nos municípios, tudo isso é muito ruim, mas o pior para mim é a apropriação indébita do dinheiro do servidor. Porque em relação a isso não tem desculpa, Paulo. Não adianta alguém vir aqui processar a gente porque nós estamos falando isso. Não deveria sair preso. Processar por quê? Falar a verdade? Aconteceu. Não, eu estou dizendo porque é muito, porque, gente, o pessoal que está em casa é muito comum. Você fala, faz uma crítica, aí vem o cara tentando te calar, vem o cara tentando impedir que você continue falando. Isso é normal. A gente está acostumado com isso. É normal, não é de um governo ou de outro, acontece com, infelizmente, com muita mais frequência do que deveria. Sim. Né? A gente receber os pedidos de cala a boca, solicitações para arrancar a cabeça. O Paulo mesmo já teve a cabeça pedida várias vezes. Se essa empresa aqui não fosse uma empresa democrática, talvez tivesse acontecido, como aconteceram em outras. Enfim, a gente está acostumado com isso. Mas, especificamente em relação a esse caso, podem dizer o que for. Isso está mais do que comprovado. E o que me impressiona é que nenhuma atitude judicial foi tomada em relação a isso. Os servidores ficaram com o nome sujo até pagar de novo as dívidas que pagaram durante o governo Fernando Pimentel. Isso é assustador. Essa é a questão central. E na minha opinião, e aí o Luiz toca num assunto fundamental, nada de forma judicial foi feito para punir aqueles que sequestraram, que se apropriaram indebitamente, que roubaram o dinheiro dos servidores. Porque esse governador deveria ter saído preso do palácio ou da casa onde morava. Se não ele, alguém ligado à administração dele que autorizou que isso fosse feito. Alguém autorizou. Alguém disse, debita o dinheiro do salário do servidor e não repassa o dinheiro ao banco. Alguém disse para fazer isso. Alguém tem que pagar por isso. Eu vou usar para você o mesmo raciocínio que eu uso quando alguém diz para mim que durante o governo do presidente Lula, o dinheiro da Petrobras não era de conhecimento dele. Eu vou usar o mesmo raciocínio. Se o governador Fernando Pimentel não tinha conhecimento de que na sua administração havia autorização de alguém da sua administração para dar um calote nos servidores, para roubar o dinheiro dos servidores, se ele não tinha conhecimento, ele era incompetente e não podia ser governo do Estado. Se ele tinha, ele roubou junto. Falar português, claro, é o mesmo raciocínio que eu uso com o presidente Lula. Se o presidente Lula não tinha conhecimento do que estava acontecendo às suas barbas na Petrobras, ele era incompetente. Se ele tinha conhecimento, ele é conivente. Então é isso que a gente tem que começar a falar de maneira clara. É maneira clara, é transparente. E pode vir me processar, pode falar o cacete, eu não estou nem aí, porque esses são fatos. E contra fatos não há argumentos, são fatos. Eu conheço uma infinidade de servidores que tiveram que vender seus bens para poder pagar a dívida nos bancos, porque estavam sendo protestados com seu nome sujo. Porque um governador ou um governo dele apropriou-se de maneira inadequada do dinheiro deles. Essa é a questão. E como efeito colateral perverso, a época também teve uma apropriação,
A época indevida, igualmente, que era dos depósitos judiciais, que é aquele dinheiro que quem está demandando na justiça... Os precatórios, mantém. né? Não, depósito judicial. São depósitos judiciais. Quando você está demandando, você deposita o dinheiro para poder tocar a causa. Esse dinheiro, à época, também foi surrupiado. E depois, é isso que eu ia falar de depósitos em efeito... juízo, né? Os depósitos feitos em juízo antes de decisão final. É isso. Isso. Tá. Eu que estou trocando as pernas aqui. Ô Luiz, e por que eu falei em efeito colateral perverso? Porque isso se tornou lei depois. Hoje é permitido. A partir do que o governador Fernando Pimentel fazia, do que o governo Pimentel fazia, depois isso foi adiante em outros estados e se tornou lei. Os estados podem avançar sobre depósitos judiciais. E vamos combinar, nada mais é do que uma pedalada. Bom, eu tenho uma notícia urgente aqui, vou cortar um pouco nossa informação, porque está chegando aqui para mim, Matheus Liberato acaba de colocar, o avião que trazia o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Brasil apresentou um problema técnico minutos depois de decolar do aeroporto da Cidade do México, agora há pouco. Segundo a Força Aérea Brasileira, o problema já foi sanado, mas o avião presidencial ainda precisa gastar o combustível para pousar em segurança. A previsão é que a aeronave presidencial retorne ao mesmo aeroporto de onde decolou, na capital mexicana. Essa notícia não chegou agora, é notícia de informação urgente, acaba de ser divulgada agora essa informação. Bom, vamos concluir essa história aí do regime de recuperação fiscal. Só terminar o negócio do depósito judicial, que eu ia complementar. Claro. Perdão. E o pior, sabe o que foi, Luiz Fernando? Alguém usou um voodoo do Kessler, espetou um alfinete na goela dele. Eu tô achando que é isso. O Kessler estava falando, alguém foi lá e de voodoo. Com meu espinho de peixe aqui. Mas o pior, sabe o que é? É que depois que avançou-se sobre esses depósitos judiciais, na hora de devolver quando não tinha dinheiro, sabe como é que foram pagos? Através de precatórios. Então você depositou o dinheiro judicialmente, na hora de você reaver esse dinheiro que é seu, não tenho, o Estado emitiu um precatório. E aí sabe o que aconteceu? Gente, para quem não sabe, é uma carta de promessa. Eu reconheço que esse dinheiro existe, só que você não vai ver esse dinheiro tão cedo. Não, eu reconheço que existe. É outro voodoo, tá vendo? É o outro Paulo, velho. Vocês vão parar de falar desse assunto, vamos mudar de assunto. Eu tô achando que é bom, perigoso falar desse assunto. Mas olha que interessante. O precatório, eu reconheço que existe, prometo que vou te pagar numa data X. Aí chega em ano de eleição, como aconteceu em 2022, precisava fechar a conta. O que o ex-presidente Bolsonaro fez com a conivência do Congresso? Pedalou os precatórios e não pagou. Essa é uma questão que tem que ser discutida sempre. E esses aspectos da má gestão pública nos incomodam e vão nos incomodar durante muito tempo. E cabe aqui uma reflexão que a gente sempre faz aqui. Enquanto nós não estivermos preocupados em eleger ao Poder Executivo homens que tenham conhecimento, capacidade, característica de gestão pública, enquanto nós ficarmos procurando salvadores da pátria, mitos, guerreiros e esses outros que tais, não vamos chegar a lugar nenhum. Nós vamos ficar sempre desse mesmo jeito, tamanho nosso. E vamos parar de culpar os outros e começar a colocar a culpa em todos nós. Primeira pessoa do plural. Nós levamos o país ao caminho que ele está. Os nossos votos equivocados nos últimos 15 anos, os nossos votos, 15, nos últimos 20 anos, os nossos votos equivocados têm nos levado aonde estamos chegando. Só para a gente refletir. A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, deverá prestar um depoimento à Polícia Federal amanhã. Ela será ouvida sobre os supostos assédios cometidos pelo ex-ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. Essa questão, na minha opinião, é uma questão que já deveria ter sido resolvida com mais velocidade. Mesmo que já tenha sido afastado o ministro, pesar sobre o ministro do Estado uma acusação dessa e não ter celeridade para resolver essa questão, cria cada vez mais nuvens sobre esse assunto. Você não concorda, Luiz? Mas eu acho que a questão agora, o Paulo, é uma questão policial. Está sendo investigado pela Polícia Federal porque envolve 2 membros do alto escalão, inicialmente 2 membros do alto escalão do governo federal. Então é o tempo da investigação e esse tempo não dá para ser acelerado também. O dia que essa história surgiu, eu estava ancorando o Talks aí do seu lugar. Sim. E eu disse que achava até que tinha sido rápida a ação do governo e o Kertzmann me corrigiu. Depois eu fui pesquisar melhor e ele tem razão. Por quê? Os assédios contra a ministra Aniele Franco ocorreram ao longo de meses. E ela havia comunicado, outros ministros tinham conhecimento,
E esse assunto, na verdade, só vazou depois que a ONG Me Too Brasil. Ela publicou, tornou públicas outras denúncias contra o ministro e aí várias outras apareceram. O que não cabe a nós, como eu disse aqui, inclusive no dia nós falamos sobre esse assunto, não cabe a nós julgarmos as vítimas, né? A vítima é sempre vítima. E onde tem fumaça, tem fogo, necessariamente. Não dá para levar essa história como um grande complô contra o ministro, até porque ele nunca teve tanta importância assim para merecer um grande complô contra ele. A questão é que aconteciam os assédios, a questão é que todo mundo sabia e todo mundo fingia que não sabia, porque fazia parte da mesma companheirada. Eu queria ver se esse assédio fosse cometido por uma pessoa do outro lado da bancada, do outro lado da banca. Se a própria ministra e se os outros ministros que sabiam iam ter a mesma tolerância, sabe? Iam ter a mesma... ela não queria que virasse um escândalo. Por que ela não queria que virasse um escândalo? Por que motivo? Por que motivo a ministra conseguiu aceitar ser assediada sexualmente, de forma incisiva, de forma agressiva, inclusive com toque, porque diz que ele botou a mão entre as pernas dela, ou seja, ele foi agressivo fisicamente. Por que ela aceitaria isso e não queria que isso se tornasse um escândalo? Por quê? Se a única explicação que tem para isso não for política, eu mudo o meu nome. Paulo, você falou agora há pouco que você fica indignado, né? Porque que as coisas não caminham mais rápidas. Eu fiz uma pesquisa bem rapidinho aqui e encontrei no site da Veja, matéria de 30 de setembro, agora. O início, olha só isso aqui, Luiz, o início do julgamento de Pedro Guimarães, aquele cara da Caixa Econômica, lembra? Sim. Da época do governo Bolsonaro. Sim. Também acusado de assédio, ex-presidente O da início, Caixa. agora que vai ser começado, está marcado para outubro, o início das oitivas das testemunhas. Mais de um ano depois do que foi acontecido. Muito Bem mais. mais. Não, bem mais de mais. 2 anos. Bem mais, aqui, se eu não me engano, foi em 2019. Exatamente. Se eu não me engano. Não, foi depois. Foi depois? Foi depois, foi 21, salvo engano. 21 ou 22 esse caso. Não, 20... A eleição é 22. Foi 22, né? Foi 22. É foi possível, 22, viu? Foi 22. 2 anos. Mas independente disso, independente do tempo. Esse tipo de coisa, nós não estamos falando de quaisquer pessoas. Junho de 2022 que veio à tona. Junho de 2022. Nós não estamos falando de quaisquer pessoas, nós estamos falando nesse caso aí do ex-presidente da Caixa Econômica Federal e nós estamos falando no caso de cá de um ministro de Estado, de um ex-ministro de Estado. São pessoas que têm poder e eles usam e usaram desse poder para assediar moralmente e sexualmente várias pessoas. Então, realmente, não tem o que explique a demora para esse assunto ter se tornado público, se tornou acidentalmente, não foi intencionalmente. Não. E aí eu realmente me pergunto, por que a ministra dos Direitos Humanos acobertou um assediador? A troco de quê? A questão é só política? Então, que hipocrisia sem vergonha? O que é isso? A questão é absolutamente política, Luiz. Não há mais como discutir isso, meus caros amigos. Mas como outras vítimas vão se sentir confortáveis para denunciar assediadores? Por que um assediador menos relevante politicamente, ele tem que ser tratado de uma forma diferente do assediador ministro de Estado? O assediador é assediador, o tarado é tarado em qualquer posição que ele tiver. Independente da posição que ele ocupe. Independente da posição que ele ocupe. Assessor de Deus. O que for na face da terra. Se ele é um assediador, ele tem que ser tratado como um assediador sexual, moral. E as vítimas que estão nos ouvindo têm que ter essa consciência. Tem que ter essa consciência. Pode ser irmão, pode ser tio, pode ser avô, pode ser parente, cunhado, se está dentro de casa, se está fora de casa, se está no trabalho, se for chefe, seja o que for. Se o cara cruzou a linha e foi inconveniente a ponto da pessoa se sentir assediada, ela até pode falar com ele primeiro. Mas isso tem que ser publicizado, porque outras vítimas podem estar sofrendo da mesma forma como é o caso desses dois cidadãos que nós relatamos aqui. No caso do ministro de Estado, o ministro Silvio Almeida, é porque o ministro Silvio Almeida era protegido pela própria cúpula do governo. O ministro Silvio Almeida era tratado pela cúpula do governo como uma joia rara, que precisava ser preservada, por conta da suposta importância que ele teria como ministro dos Direitos Humanos. E o que está acontecendo é desavergonhado. É uma proteção política clara, explícita. A gente tem que falar.
E se alguém tiver alguma prova contrária ao que eu estou dizendo e se sentir injuriado, caluniado ou difamado, que apresente a prova contrária ao que eu estou falando. Não dá mais para a gente conviver com esse tipo de coisa. Ou porque o cara era presidente da Caixa Econômica Federal, ou porque o cara era ministro do Estado, dane-se. Dane-se quem quer que seja. E aí é bom, o Luiz ressaltou uma coisa fundamental, as assediadas, os assediados, porque existem também homens assediados, mulheres assediadas e homens assediados. Não é questão só de gênero. Não é gênero, é uma natureza. Questão. Assédio é assédio, independente do gênero contra o qual o crime é cometido. Os assediados têm que ter coragem de não deixar esse tipo de coisa ficar sem ser comunicado, dito e de forma transparente. Tem que acabar com esse negócio de uma vez. Vamos mudar de assunto? São 19 horas e 26 minutos. Esse assunto vai demorar. Nós vamos sair para o intervalo, vamos voltar nele, porque o Irã respondeu aos ataques feitos por terra por Israel ao Líbano e as posições do Hezbollah no sul do Líbano e iniciou um ataque com quase 200 mísseis balísticos contra duas principais cidades do país, Tel Aviv e Jerusalém, as duas principais cidades de Israel. O domo, a proteção israelense contra os mísseis, funcionou em boa parte desses mísseis, mas ainda não há clareza da notícia do que pode ter acontecido posterior a esse ataque. O fato é, e eu queria discutir com vocês, é que agora deixou de ser uma ação de um Estado contra um grupo terrorista para ser a ação de um Estado contra outro Estado. Independente do que pensemos do Irã, que é o Estado teocrático, autoritário, que financia o terrorismo no mundo e blá, blá, e blá, blá, e blá, blá, agora é Estado contra Estado. O que vocês pensam a respeito disso? Na verdade, Paulo, agora a coisa ficou às claras, né? Porque o Hezbollah nada mais é do que um braço armado do Irã. Para quem não sabe, né, o Irã fica a cerca de 2.000 quilômetros distante de Israel. Você tem países entre Irã e Israel. Então, o que o Irã faz? Ele posiciona os terroristas no Líbano, como fez com o Hezbollah, e como fez também com o Hamas em Gaza. E a partir dali, ele financia, ele arma e fomenta essa guerra eterna contra Israel. Desde 7 de outubro do ano passado, a partir daqueles ataques bárbaros do Hamas em Israel, em solo israelense, matando mais de 1.000 pessoas, sequestrando 200 pessoas, barbarizando crianças, bebês e idosos, violentando mulheres. Desde então, quando Israel começou a incursão terrestre em Gaza, atrás dos terroristas, o Hezbollah, no mesmo dia, no dia 8 de outubro, começou praticamente todos os dias a disparar foguetes contra Israel. E isso vem aumentando. Chegou no momento que Israel agora falou, eu fico até brincando com aquela história que todo dia alguém vem e dá um tapa na sua careca, na minha careca, né? Vem dar um tapa, dá um tapa, dá um tapa, um dia enche o saco. E você reage. Israel resolveu definitivamente acabar com o grupo terrorista Hezbollah, que, repito, é um braço armado da tirania iraniana, só que na fronteira com Israel. Então, quando você fala que agora é uma guerra entre dois estados, é que ficou às claras, porque na verdade já era, né? Essa guerra entre dois estados. Eu estava comentando com o Luiz, antes da gente começar o programa, que eu misturo, nesse momento, eu acabo misturando um certo desejo com análise. E aí eu não sei dizer se o que eu acho, né, necessariamente é o que vai prevalecer ou se realmente é só um sentimento, um desejo meu. Me parece, e eu torço para que isso aconteça, que esse ataque iraniano fique no mesmo tamanho e seja da mesma forma que foi aquele anterior, quando mandou 200 drones e alguns foguetes contra Israel, avisando previamente. Israel abateu 99,9% deles todos e ficou por aquilo mesmo. Eu torço para que se resuma, que se fique restrito a esses 180 mísseis que foram lançados e que essa guerra não escale mais. Porque é muito ruim e muito injusto com a população libanesa, com a população israelense, com a população palestina em Gaza. É muito ruim quando um Estado tirânico, um Estado terrorista, fica a quilômetros de distância fomentando guerra no quintal dos outros. Ô, Luiz, a preocupação de muitos analistas é a proporção que isso pode tomar. O mundo... E nós estamos, talvez porque tenhamos aí uma era de informações mais rápidas, em que as informações se sucedem e umas anulam as outras com muita velocidade, nós não estejamos percebendo na intensidade o que está acontecendo no mundo. O mundo hoje tem duas zonas conflagradas muito claras e outras tantas menos claras e transparentes de guerras e de revoluções.
A de guerra, nós temos a Ucrânia contra a Rússia e agora, no Oriente Médio, uma proporção que é uma proporção de guerra entre países. A gente não tem que se preocupar com a beligerância, porque esse tom beligerante do mundo, a mim me traz muita preocupação. Como é que você vê isso? Mas eu acho que é bom lembrar que em outros lugares do mundo estão em guerras internas, em revoluções internas. As revoluções, exatamente. E o mundo liga pouco porque não afeta o petróleo, porque não afeta outras coisas que são principalmente de interesse dos Estados Unidos, tá? Então, a Síria, por exemplo, está matando os próprios cidadãos há mais de década. O Sudão tem problemas internos seríssimos, outros países da África principalmente. A população é chacinada por governos tiranos e você não vê os Estados Unidos dar pitaco nisso porque não interessa diretamente aos Estados Unidos. Então isso é importante da gente lembrar. Tem alguns fatos envolvendo isso aí, o Kertzmann, que é sempre bom deixar claro para quem está nos ouvindo, gente. Hamas é uma coisa, a questão israelense com a Palestina é uma coisa, o Hezbollah é outra coisa. Embora não sejam a mesma organização, eles têm conexão entre si porque são financiados pelo Irã. São organizações financiadas com a mesma finalidade, inclusive, que é destruir Israel. Não vou entrar no mérito da questão sobre resposta, quem está certo, quem está errado, até porque eu acho que não existe certo e errado mais quando as pessoas estão morrendo todos os dias. E as pessoas estão morrendo de ambos os lados todos os dias. Mas eu acho importante ressaltar duas coisas. Parece um ato de desespero do Hezbollah, que foi extremamente enfraquecido com esse último ataque específico de Israel contra alguns dos seus líderes, né? Deixou a organização acéfala e eles estão respondendo aparentemente no desespero, inclusive dando recado que se Israel não fizer nada, eles vão ficar quietos. Ou seja, eu vou mexer com você só para parecer que eu tenho ainda Como foi da outra vez. Que eu tenho ainda alguma importância, que eu tenho alguma autoridade. Se você não fizer nada contra mim, vai ficar por isso mesmo. Essa é uma questão importantíssima. Segunda questão, talvez Lula tenha razão em algumas coisas que ele falou semana passada. A principal delas é a falta de relevância e a falta de atuação da ONU. Como a ONU se mostra desimportante nesse tipo de episódio. Em todos os conflitos. Nada Deixa eu ir para o intervalo faça, rapidinho. Parece que tem algum resultado. Nós vamos falar sobre isso na volta, porque esse assunto não termina aqui. É só lembrar aqui que a FAB agora informa numa nota que realizou com sucesso os procedimentos de segurança para a solução do problema apresentado no avião presidencial que trazia o presidente Lula ao Brasil. Os pilotos aguardam agora o consumo do combustível necessário para que retornem ao aeroporto da Cidade do México para uma troca de aeronave e regresso a Brasília. A informação é da Força Aérea Brasileira em nota. A nota acabou de ser divulgada agora. Vamos para o intervalo, a gente volta já já. Daqui a pouco tem mais 98 Talks. Ô Luiz Fernando, troca a água do Kertzmann, que eu estou preocupado com ele. Depois que nós conversamos aqui no intervalo, eu ia sugerir, Matheus, por favor, troque a água do Kertzmann. Não sei se é água que tem ali, não. Tequila? Eu estou achando que é tequila. Porque é um perigo o que você está falando. Quem está lá no controle de vídeo, fazendo os cortes dos vídeos, é Teofilo Júnior. Quem faz a supervisão é Rafael Ribeiro. Ao lado dele está o jornalista Matheus Liberato, que é o produtor desse programa. Ao meu lado, Gilvan Gandra, o talibã que faz o corte de áudio desse programa. Lucas Rage é o coordenador de jornalismo da Rede 98, toda a equipe técnica de jornalismo da Rede 98 e da Rede Mais, nos ajudando a fazer esse nosso 98 Talks. Nós temos que rever o apelido do nosso Gilvan Gandra, porque está começando a ficar meio perigoso. Talibã já não dá mais. Eu acho que começando a ficar meio perigoso. Vamos compensar. Acho que o Talibã não existe mais, será? Agora. Os talibãs ainda existem no Afeganistão. Eu achei que eles tinham sido extintos, eliminados. Então lá ainda é uma milícia restritiva, inclusive, no Afeganistão. Só que esse aqui é o problema. O Afeganistão deixou de ser noticiário. Né? Então nós não temos mais notícias das barbáries que continuam sendo cometidas no Afeganistão. Por teocratas, por regimes autoritários. É mais ou menos o que eu acabei de dizer. Os Estados Unidos desistiram da empreitada contra o Afeganistão, porque não encontraram as tais armas nucleares, inclusive, saíram de lá, abandonaram a população à própria sorte e à sorte dos teocratas autoritários que governam aquele país. Assim também no Iraque. Então, exatamente, né? Porque no Afeganistão acho que foi a época a treta era com a Rússia, não era?
Na verdade é o seguinte, ali os Estados Unidos... Aí os Estados Unidos, quando a treta era com a Rússia, os Estados Unidos ficaram do lado dos afegãos. Depois que a Rússia saiu, os Estados Unidos que quiseram tomar conta e foram expulsos de lá também. Os Estados Unidos financiaram a organização Talibã. E depois tiveram como resistência ao poder russo. E depois ficaram reféns da revolta dos talibãs contra o governo americano, contra o que os Estados Unidos estavam fazendo lá dentro. E o Iraque mais recentemente a mesma coisa. O Iraque é a mesma coisa. Não sei o que, não tinha nada. Como muitos falam, acusam o governo de Israel também de ter armado o Hamas lá atrás para poder combater o Fatah. E acabou dando nisso aí. Que é a organização ligada, a primeira organização terrorista de libertação da Palestina, Fatah, que depois foi derrotado pelo Hamas. E há acusações, muita gente conversa claramente sobre isso, de que o governo de Israel financiou o Hamas para que fosse uma força de oposição ao Fatah e depois perdeu esse controle. O grupo Fatah é o que oficialmente governa a Palestina. A Cisjordânia. Na verdade, a Cisjordânia que tem o Mahmoud Abbas, né? Como presidente da autoridade palestina. Que, como o Paulo falou, foram expulsos na base da bala. Né? Na faixa de Gaza. Eles foram expulsos para a Cisjordânia, para a faixa ocupada da Cisjordânia, né? A Cisjordânia é independente, né? Mas para a faixa ocupada, porque ali a Cisjordânia é ocupada. Aquilo ali eles foram empurrados, não tinham para onde ir e acabaram se alojando ali na Cisjordânia, né? Que ainda tem uma briga muito maior, porque ali são reivindicações múltiplas daquele território. A autoridade palestina sobrevive ali numa dificuldade danada e agora sem o apoio tão determinado, por exemplo, de forças como o Irã, Hezbollah e Hamas e outras questões do terrorismo. É muito complicada aquela situação lá, não dá para você entender. Não se arvore em dizer que você sabe o que está acontecendo lá, porque não sabe não. E ao mesmo tempo que é complicado, Paulo, é realmente muito triste, né? Porque se você parar para pegar, eu vou me arriscar a falar qualquer número aqui, obviamente que isso é só uma força de expressão, uma figura de linguagem, mas se você pegar 95% de toda aquela população local, ninguém tem nada contra ninguém quer guerra, todo mundo quer paz, todo mundo quer conviver bem. Você tem uma pequena porção de fundamentalistas e você tem uma pequena porção de criminosos, de terroristas, que bancam essa confusão toda. É muito triste tanta gente assim sofrendo por causa disso. O eixo autocrático sempre vai existir no sentido de financiar essas desestabilizações. Tudo ali caminha e mostra e sinaliza uma dificuldade muito grande. Mas que, se não houvesse o financiamento de organizações terroristas, o envio de armas, se não houvesse essa questão, aquilo seria resolvido. Demoraria, um conflito que poderia demorar com essa ou com aquela revolução, mas não na proporção que a gente vê hoje no Oriente Médio. A proporção hoje é descabida. E só para completar o assunto que a gente estava tratando aqui antes de ir para o nosso intervalo, né? Gente, quando eu dou razão à fala do presidente Lula sobre a ineficiência da ONU nas negociações de paz na área do Oriente Médio, eu não estou dando razão para ele quando ele fala somente vendo um lado. Lula tem uma fala que é ideológica, ela não é uma fala em busca não é uma missão de paz, né? Ele está puxando para o lado que ele acha que é certo, enfim. Ele tem uma fala que é mais ideológica, mas não deixa de ter razão, principalmente quando ele se refere à falta de importância e à falta de protagonismo da ONU nessa busca pela paz. É algo que deveria estar sendo negociado, inclusive, nos tempos de relativa paz naquela faixa de terra que tem ali no Oriente Médio. E isso não acontece. A ONU descansa e dorme eternamente em berço esplêndido, enquanto as tensões vão se acirrando e no momento que explode um conflito, que o que aconteceu hoje foi uma declaração de guerra contra Israel, e o que Israel tem feito, inclusive, nos últimos meses contra também a Palestina, a ONU não faz nada. Ela tenta se pronunciar e tenta ganhar algum protagonismo quando o conflito já está estourado e não resolve o problema. E o que eu acho estranho, e aí eu também penso um pouco como você pensa, no sentido de que quando o presidente Lula põe o dedo na ferida da ONU, ele está correto. Só que ele tinha que pôr para os dois lados. Porque, por exemplo, no seu discurso, na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, ele não citou a questão venezuelana. E hoje no México ele perguntou assim, e por que eu tenho que falar da Venezuela em todo lugar? Porque o senhor fala de Israel em todo lugar, presidente.
contra Israel. A questão central é essa. Se ele fala da ineficiência da ONU, ele tem que falar da ineficiência da ONU em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Na ação na Ucrânia, na ação na Venezuela, na África. ONU e OEA, viu, gente? Ele teria que falar se ele fosse falar, Paulo, ele teria que falar da presença do Irã na Comissão de Direitos Humanos da ONU. O Irã, que apedreja mulheres, enforca homossexuais. Que presidiu a Comissão de Direitos Humanos da ONU. O Irã, um regime ele tem teocrático. Que falar da Rússia, do qual ele apoia o Putin, uma invasora, invadiu. Da China que subjuga tribos, que subjuga outros povos que estão em torno dela. O vice-presidente Geraldo Alckmin viajou, compareceu à cerimônia de posse do novo presidente iraniano do lado de 4 ou 5 dos maiores terroristas do mundo, sendo que 3 ou 4 desses já foram pro além. A gente estava falando, o Luiz Fernando falou sobre o preço do barril de petróleo. O preço do barril de petróleo subiu, mas já voltou a cair, tá? Eu falei isso? Você falou do preço da interferência de guerras, por exemplo, com a interferência do petróleo, né? Que teria. Falei isso não, Paulo, mas tudo bem. Coisa boa, então assim, talvez o meu desejo, né, seja verdade. Quem sabe o Irã fez dessa vez o que fez da outra vez. Nós vamos mandar uns foguetes aí, isso, não gente. briga comigo, não. Você falou das guerras com relação aos Estados Unidos, aos interesses americanos. Não falei, razão, sim, claro. Falou, eu não estou louco. Não. Eu fui procurar o preço do barril de petróleo a partir da sua fala. E o preço eu falei que algumas guerras não interferem no petróleo. Por isso os Estados Unidos não se metem. Então, e hoje o barril do petróleo Brent está cotado a R$ 402,24, já caiu um pouco. Quando houve o ataque no Irã, ele teve uma disparada, mas já voltou a preços que estavam sendo praticados antes. A ministra Carmen Lúcia, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, afirmou que todas as empresas que atuam no Brasil têm que cumprir a lei e que o país não é quintal de ninguém, quando comentou a decisão do Supremo Tribunal Federal que suspendeu a rede X de Elon Musk. Esse assunto, eu vou te contar uma coisa. Primeiro, me cheira mal. Segundo, está longo demais. Quando você vai esticando a corda, você estica a corda numa proporção em que talvez você depois não segure. Paulo, pode falar. É que me ocorreu aqui, essa expressão, Brasil não é quintal de ninguém, né? A ministra do STF falando sobre isso. E eu dou razão a ela em relação à questão do X. O Brasil realmente não é quintal de ninguém. Mas eu vou discordar da senhora. Porque eu acho que o Brasil é quintal de algumas pessoas sim, viu, ministro? Muito. O Brasil é quintal dessa turma toda aí, do Marcelo Odebrecht, do Cerveró, do Pedro Barusco, do Léo Pinheiro. O Brasil é quintal de um monte de gente, ministro, que está tendo todas as penas revistas ou revertidas ou anuladas no STF pelos seus colegas. É quintal deles sim, ministra. Sabe por quê? Porque essa turma toda roubou, confessou, devolveu o dinheiro e está tudo agora se divertindo. Já que a gente está falando em quintal, só falta eles construírem uma piscina ou um laguinho, colocar uns pedalinhos lá, sabe? E se divertirem. Essa fala do pedalinho do Ricardo tem um outro sentido e um outro interesse, mas a gente vai voltar a falar nela depois, no outro programa, porque senão nós vamos ter que explicar o que é pedalinho, por que a gente está falando em pedalinho. Tem gente que não lembra da história, tem gente que tem amnésia com relação a essa história, mas nós temos que sair agora da Rede Mais, desligar-se da Rede Mais, agradecer o sul de Minas, a Zona da Mata, o Norte Mineiro. Continuem com a Rede Mais, vem aí o Jornal da Record e a gente continua aqui na Rede 98. Termina aqui na Rede 98, 98 Talks.